E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios os candidatos a deputado estadual Daniel Girotto, a federal Geninho Zuliani e a vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, quem eu quero cumprimentar, dar uma boa noite ao Daniel, ao Rodrigo e ao Geninho Zuliani. Sejam muito bem-vindos aqui para essa entrevista no TVD Notícias, falando para a população, os telespectadores de Mococa e da nossa região. Muito obrigado a vocês. Bom, começo perguntando para você, Rodrigo. A gente viu essa reportagem dessa Feira das Profissões, né? As pessoas têm o interesse, estão buscando conhecimento, se aprimorando, mas, porém, falta oportunidade, principalmente para esses jovens, no primeiro emprego, né? Quais são as propostas do candidato João Dória, você como vice-governador, para a geração de empregos, principalmente nos pequenos municípios? Olha, Balista, é um prazer estar aqui em Mococa, na TVD, falando com a população de Mococa, né? Mais uma vez aqui na TVD. Eu acho que a reportagem mostrou um ponto importante, né? Que é a necessidade de nós ofertarmos vagas de trabalho no interior, onde as pessoas vivem, né? E São Paulo tem boas experiências na área das ETECs, né? Das FATECs, mas nós temos um contingente hoje de alunos da rede de ensino estadual que não tem oportunidade de ter um diploma de nível técnico, né? E o nível técnico prepara o jovem para o mercado de trabalho. Então a ideia do João Dória é que a gente possa, nesses quase 1,5 milhão de alunos da rede de ensino médio estadual de São Paulo, ter a oportunidade que eles também tenham o diploma do ensino técnico. No passado, o ex-governador Alckmin criou um programa chamado Vence, que comprava vagas em escolas particulares para dar essa oferta de ensino técnico. Nós vamos atualizar esse programa, melhorá-lo, né? Chamar o setor produtivo, as indústrias aqui de Mococa, em todas as cidades, o setor de comércio e de serviços, para estabelecer cursos que tenham a ver com o mercado de trabalho no local, né? E dar a oportunidade desse aluno do ensino médio ter também o nível técnico. Com isso, você prepara o aluno, o jovem hoje, para o mercado de trabalho, né? Sem se esquecer de atrair investimentos para São Paulo, né? O João Dória será um governador que vai correr o mundo, né, se nós formos eleitos, para trazer investimentos que vão se transformar em emprego para a população paulista. Bom, me corrija se estiver errado, você foi secretário de uma pasta que se chamava Secretaria de Desburocratização, né? Muitos empresários hoje reclamam justamente dessa burocratização, né? Os impostos, enfim, que fazem com que o empresário não consiga gerar mais empregos. Há possibilidade de mudança na fiscal para que o empresário possa gerar mais empregos? Não só fiscal, Balista. Eu acho que o João Dória, que tem uma história de empreendedorismo, né? O João Dória começou de baixo na vida, como contínuo, como estagiário, foi crescendo, se tornou um grande empresário. Ele sabe do chamado custo Brasil, quanto isso pesa para o empreendedor para gerar emprego, né? Então nós queremos, além dessa questão tributária, né, que é mais complexa de ser enfrentada, começar também com a simplificação, né? Tirando a burocracia inútil das costas do empreendedor, né, para que ele possa ter mais competitividade e, com isso, ter a sua intenção de investir em São Paulo, né? O João Dória, como eu coloquei, vai correr o mundo para trazer investimentos, usando a sua credibilidade, usando o seu relacionamento com os grandes empresários do mundo, mas fazendo a lição de casa, que é desburocratizando o Estado, diminuindo o custo de São Paulo, né, para que a gente atraia investimentos e esses investimentos gerem empregos. Bom, o Rodrigo, tanto o Rodrigo quanto o Geninho, tem uma bagagem política maior. O Geninho já foi prefeito da cidade de Olímpia, o Rodrigo já foi deputado por diversos mandatos, assumiu várias secretarias também no governo do estado. E o Daniel Girotto foi eleito vereador na última legislatura, está começando e candidato também a deputado estadual, quem nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui no estúdio do TVD Notícias. A campanha agora está alavancando. Você fez uma dobradinha aqui na região com o candidato a deputado federal, Geninho Zuliani. Como está a campanha? Qual o sentimento que você tem ao conversar com as pessoas na rua, Daniel? Boa noite TVD, boa noite aos ouvintes. A campanha está indo bem, nós já estamos há 1 ano na pré-campanha e a partir do dia 16 começamos a campanha. O Geninho foi um dos convidados para fazer o lançamento da nossa candidatura a deputado estadual aqui em Mococa. Compareceu de outros candidatos que nós convidamos, poucos compareceram, o Geninho foi um que veio e foi muito bem recebido. E também, tanto eu gerei um apoio municipal a ele, e ele também está me dando um apoio estadual aqui, através de ser um candidato a deputado federal. A campanha está indo bem, estamos fortalecendo. Agora já conseguimos os multiplicadores de votos, as pessoas que
que estão aceitando a minha candidatura na região. E aceitando a minha candidatura e o Geninho me dando um suporte, porque é uma campanha cara a nível estadual. E eu acho que nós dois, nessa caminhada, estamos indo bem, em Mococa e as 16 cidades da região. Por que você optou por encarar esse desafio de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo? O Balistinha, eu me propus pela novidade, pela renovação, por eu achar que é um momento para quem não tem medo de trabalhar, a qualquer momento pode ser oportuno para qualquer coisa que você tenha um objetivo. E na região, não tendo candidato a deputado federal e a estadual nessas 16 cidades, o Partido PROS, através do Cid Espanha, nós decidimos lançar minha candidatura em dia 10 de junho de 2017 como pré-candidato. Ela foi aceita e nas convenções passei, e eu acho que devo somar, vou representar minha cidade, minha região. Eu estou do lado aqui talvez, se Deus quiser, um futuro deputado federal e um futuro vice-governador de São Paulo, que eu vou precisar deles, e Mococa vai ganhar muito com isso. Eu tenho a agradecer o convite da assessoria do Rodrigo, por estar aqui presente hoje, do Geninho, para mim participar. Quero dizer a todos que eu estou representando Mococa aqui nessa entrevista. E o que eles falarem e apresentar como plano de governo, com certeza eu estarei junto e cobrando deles o melhor para a nossa cidade e região. Obrigado. Bom, Geninho, nesse sentido, você já foi prefeito de Olímpia. Ou seja, sendo prefeito, você conhece a realidade dos municípios, né? Como deputado, você pretende defender essa causa municipalista? Porque as coisas de fato acontecem no município. É no município que as pessoas estão mais próximas do vereador, do prefeito, do vice-prefeito. As cobranças são muito grandes. Porém, os recursos não estão no município. Os recursos estão no governo federal e no governo do estado. Como fazer essa conta mudar para que os municípios possam ter mais recursos? Bom, primeiro, uma boa noite, é um prazer muito grande estar aqui em Mococa mais uma vez, aqui na TVD. Para mim é uma alegria falar desse tema municipalismo, porque é um tema que está no meu DNA político, né? Desde quando eu era vereador na Universidade de Olímpia, eu participava das entidades municipalistas de vereadores, depois como prefeito das entidades regionais e estaduais de prefeitos de municípios. E é uma grande distorção na arrecadação de impostos no país. A União fica com a grande fatia do bolo e os municípios sempre com dificuldade. Quase comprometido o seu orçamento na totalidade com a folha de pagamento, com a despesa de saúde e educação. Se não tiver os recursos federais e estaduais através de emendas parlamentares, de um esforço de políticas públicas, o município não consegue ter investimentos. E é no município que a fiscalização do gasto público é melhor. O controle social é mais próximo do gasto público. Então, a fórmula é fazer uma revisão no Pacto Federativo, é uma tarefa difícil, tem que mudar a Constituição Federal em muitos dos casos, mas tem que começar. E aos poucos trazer mais recursos e deixar os municípios mais fortes. Além de ter as atribuições, também ter recurso para pagar a conta. Porque a conta dos municípios está cada vez fechando no vermelho, a situação está cada vez mais crítica. Mas o Geninho foi também coordenador, né? Foi um dos responsáveis pela legalização do bairro Pôr do Sol, bairro aqui de Mococa, bastante populoso, que as pessoas, os moradores, sofrem há muitos e muitos anos com a falta de água tratada, com a falta de esgotamento sanitário, mas em virtude da legalização, por se tratar de um terreno, um loteamento irregular, né, a prefeitura ou o governo do estado ou o governo federal não tinham condições de investir recursos ali. E você foi um dos responsáveis também durante a sua coordenação no programa Cidade Legal por legalizar o bairro Pôr do Sol, que agora pode receber novos projetos e investimentos para esse tão sonhado desejo da população do Pôr do Sol, né? Depois de ter sido vereador e prefeito da minha cidade, através do convite do secretário Rodrigo Garcia, à época da habitação, do governador Geraldo Alckmin, tive uma experiência muito grande na regularização fundiária do Estado de São Paulo, no programa Cidade Legal, onde eu pude, aqui na cidade de Mococa, atuar muito firme no bairro Pôr do Sol, que tem um problema crônico e histórico do município, legalizando todas as casas e as moradias e automaticamente também as ruas, passando para o nome da prefeitura, facilitando a vida da prefeitura em buscar recursos para pavimentação, saneamento. Então foi uma grande experiência para mim e poder inclusive ajudar aqui a cidade de Mococa. Por isso, eu me sinto preparado para
a partir do ano que vem, estar em Brasília, para representar toda a nossa região, todo o nosso estado, para dar sequência nesse trabalho do Rodrigo como deputado pelo nosso interior de São Paulo e, acima de tudo, ser um grande deputado para poder votar e aprovar as principais leis que serão necessárias a partir do ano que vem em Brasília. Sim. Rodrigo, vamos falar um pouquinho de política. Você é uma das lideranças do Democratas, agora está se candidatando a vice-governador, mas o Partido Democratas, sempre nas últimas eleições, vem se postulando como coadjuvante. Por que se aliar ao Dória nessa eleição e não lançar uma candidatura própria independente? Olha, no fundo, Balista, nós avaliamos muito o cenário do estado de São Paulo, né? Eu mesmo, no ano passado, me coloquei como pré-candidato a governador, porque enxergava uma oportunidade de que aqui em São Paulo nós teríamos que ter uma candidatura que representasse a manutenção das conquistas e, ao mesmo tempo, olhasse para o futuro. Mas quando o João Dória tomou a sua decisão de ser candidato, eu enxerguei nele imediatamente essa figura política de expressão que poderia, nesta eleição, ser o candidato mais adequado, porque ele naturalmente representa o histórico de boas conquistas do PSDB, mas ao mesmo tempo esse olhar empreendedor para o futuro. Por isso, aceitei de imediato ser o seu candidato a vice-governador. O Democratas é um partido que, pela coerência, cresceu muito nos últimos anos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós elegemos 21 deputados federais em 2014. E hoje eu sou líder de uma bancada na Câmara dos Deputados de 44 deputados federais. Em 2014, nós tivemos um candidato a governador. Hoje nós temos 8 candidatos a governador em todo o Brasil, né? Devemos crescer a bancada de deputados federais, de governadores, em estados importantes como Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, né? Outras candidaturas de vice, além da de São Paulo, Santa Catarina e tantos outros estados. Então eu diria que, pela coerência, o Democratas passou por um processo de renovação. Hoje o presidente nacional do nosso partido é o prefeito lá de Salvador, o ACM Neto, que tem 38 anos de idade, né? Então, portanto, nós estamos num processo de renovação, justamente sintonizado com aquilo que quer a sociedade, né? A sociedade quer hoje cada vez mais uma classe política próxima dos seus anseios, uma classe política que represente bem aquilo que eles esperam para o futuro do Brasil. Bom, você foi secretário de Habitação do Estado de São Paulo recentemente e a gente tem acompanhado muitas notícias, principalmente aqui na nossa região, de projetos do CDHU, onde as casas foram construídas e pouco tempo depois começaram a aparecer vários problemas de infraestrutura, problemas elétricos, hidráulicos, mau acabamento, enfim. Como não foi fiscalizado essa questão e o que passou-se a ser feito após essas denúncias? Olha, todas elas foram apuradas com muito rigor. Quando você faz uma licitação, contrata uma construtora, né, ela tem que seguir um padrão de acabamento, né, e depois de entrega da obra, ela dá a garantia da obra, né. Então, cabe, quando ocorre, às vezes você faz conjuntos habitacionais de 100, 200, 300 unidades, né, construímos outras com mais de 1000 unidades, né. Eu tive há pouco lá em São José, em São João da Boa Vista, eu lembro que entreguei mais de 1000 unidades, inclusive está aqui presente no estúdio o ex-prefeito de São João da Boa Vista, o Laerte, né? Então, quando você faz grandes conjuntos habitacionais, né, naturalmente existe reparos a serem feitos. Não pode haver problemas estruturais, né? E o Estado tem que agir com muito rigor, né? Cobrando, multando a construtora para que ela faça os reparos necessários, né? Não é porque é obra pública que ela tem que ser mal feita, né? Ela tem que ser bem feita, com qualidade, né? E nós temos essa preocupação e tive quando estava lá na Secretaria da Habitação, né? Hoje nós temos que mudar o sistema de habitação do Estado, né? São Paulo é o único Estado que investe 1% do que arrecada em ICMS na área da habitação, né? E temos que atualizar. A proposta do João Dória na área da habitação é justamente criar o cheque moradia, as parcerias público-privadas da habitação, né? Para mudar esse modelo que está aí, né? Para tentar atender o maior número de pessoas. Sim. Daniel, a gente sabe que a propaganda eleitoral gratuita muitas vezes não contempla os candidatos a deputado federal, a deputado estadual, porque o tempo de televisão é curto e influencia também diretamente nas coligações feitas por partidos, né, o que garante tempo maior ou menor para cada coligação. Nesse sentido, você assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa, quais são as suas principais propostas para defender junto ao governo do Estado? As propostas, a minha primeira proposta em Mococa e região vai ser a saúde e o emprego, posteriormente o emprego. Já vim falando aqui em outras entrevistas
que a saúde a gente consegue, como um deputado eleito, fazer uma emenda dedicada para o hospital da cidade e investir paralelo com isso em infraestrutura no Distrito Industrial de Mococa, ou no 3 ou em um novo distrito. E tendo uma oportunidade de ser eleito, estando na Assembleia Legislativa, com certeza eu tenho que ser um parceiro do governador e do vice-governador. E nós vamos fazer um trabalho paralelo, vou estar cobrando, vou estar pedindo um apoio, um deputado federal eleito também vai me ajudar, e um bom relacionamento com o governo, que eu posso dizer para você que na época do Alckmin nós fomos muito bem atendidos. Uma das maiores conquistas que Mococa teve foi na época do governador Alckmin, prefeito de Espanha, a qual eu estou aqui falando em nome dele, com uma autoridade por ele, e representando o partido PROS. E com certeza eu vou estar junto com o governo, acompanhando o governo, fiscalizando o governo, que é uma obrigação do legislador, e tentar recursos para a nossa cidade. Prioridade saúde e prioridade de emprego, de momento. Sim. Janinho, você como prefeito era de executor, pretende um cargo de legislador, ou seja, vai aprovar leis, fazer leis em todo o país no Congresso Nacional. O que muda? Eu já fui vereador, já tive experiência de ser vereador de uma base de oposição, de situação, e prefeito. Eu acho que lá em Brasília a gente tem muitas oportunidades de poder ajudar o nosso país e principalmente nossa região, nosso estado. Eu acho que muda um pouco o dia a dia, né? Mais de você fazer os seus projetos, encaminhamentos, indicações, lutar pela tua região. O executivo é mais o dia a dia, né? O dia todo você tendo o controle de uma situação de uma prefeitura. São situações diferentes, mas porém tenho experiência nas duas áreas e estou pronto para esse novo desafio. E aproveitava, Maurício, para dizer da honra e da satisfação de estar aqui ao lado do Daniel, que é uma pessoa da cidade que eu conheci há alguns anos, muito competente, que tem toda a chance do mundo de ser o deputado não só de Mococa, mas de toda a região. Estou torcendo muito por ele, viu? Você, Daniel, desejo muito boa sorte para você nessa caminhada. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da segurança pública. A gente sabe que o estado de São Paulo é considerado um dos estados mais seguros do país. Porém, nos últimos anos, o que tem crescido muito é o crime organizado, as facções criminosas. Qual a proposta para acabar de vez com a facção criminosa, se é possível se acabar, porque ela vem crescendo e ramificando em muitos estados e principalmente nos pequenos municípios também. O Mococa recentemente teve uma operação que prendeu líderes e chefes de uma facção criminosa. Olha, você tocou num ponto importante, né? Apesar de São Paulo ter a melhor segurança pública do Brasil, a sensação não é essa, né? A população se sente insegura, né? O Dória já apresentou duas propostas muito concretas em relação à segurança pública. A primeira delas, a expansão dos BAEPs, que são os batalhões especiais da Polícia Militar para todo o interior de São Paulo. Além disso, a expansão dos DEICs regionais, que são os departamentos de investigação da Polícia Civil. Eles são importantes porque, na medida em que eles esclarecem os crimes, eles inibem a criminalidade. Então, o BAEP, que é o padrão rota da Polícia Militar, virá para o interior de São Paulo. São batalhões de 200 a 300 homens que atendem a toda uma região, assim como também os DEICs regionais, né? Então, além dessas duas propostas, criar um verdadeiro Big Brother da segurança. Antigamente, nós tivemos algumas iniciativas aqui no estado de São Paulo de cidades que tentaram criar o videomonitoramento, né? Mas as câmeras eram obsoletas, os sistemas não funcionavam, né? Tudo isso mudou hoje, reduziu o custo e melhorou a qualidade, né? Porque também, se você tiver o sistema de videomonitoramento ligado às guardas municipais, onde houver, ou à polícia militar, né, você também melhora a sensação de segurança. Nós vamos esperar com essas ações, né, melhorar a sensação de segurança e a segurança pública de São Paulo. Agora, a solução virá com o crescimento do Brasil, Balestra, porque é só através do crescimento que você gera emprego, gera renda. E a questão das facções criminosas, que muitas vezes se organizaram nos presídios brasileiros, né, é fundamental que a prisão volte a ser um momento de interrupção de crime, né? Antigamente você tinha o crime cometido, o bandido era preso e
o crime se interrompia. Hoje não, de dentro da cadeia, muitas vezes eles praticam os crimes, fazem a organização criminosa, né? O Dória resume a política de segurança do nosso futuro governo, se Deus nos permitir ganhar a eleição, em polícia na rua e bandido na cadeia. É assim que será no governo João Dória. Um assunto também importante, o candidato Daniel Girotto está aqui, pode falar com muita propriedade sobre esse assunto, né, por ser um empresário do ramo de transportes, e teve recentemente a paralisação, né, dos caminhoneiros, chamada greve, mas foi um protesto, então a gente fala paralisação dos caminhoneiros com relação ao preço do diesel. Se cogita aí, o governo não está conseguindo mais segurar o preço do diesel e está jogando a culpa e a responsabilidade para os estados com relação à cobrança do ICMS sobre o preço do diesel. Há possibilidade dessa mudança? Tem alguma proposta dentro do plano de governo do João Dória e do seu plano de governo para que esse ICMS possa ser reduzido e favorecer os caminhoneiros, principalmente do estado de São Paulo, que é uma locomotiva para o país? Olha, o compromisso do João Dória é que nós tenhamos um governo que não vai aumentar em nenhuma hipótese imposto, né? Tem candidato aí propondo taxa para isso, taxa para aquilo. No governo João Dória nós não teremos aumento de impostos e pretendemos enxugar a máquina pública para que na sequência a gente possa reduzir impostos. Eu acompanhei como deputado federal a greve dos caminhoneiros, inclusive terça-feira agora eu estava em Brasília votando a medida provisória que criou os recursos necessários para pagar o subsídio do óleo diesel. Nós não podemos mexer na política de preço de óleo diesel, né? Ela é controlada pela Petrobras, tem vários indicadores que influenciam na política de preço. O que a gente precisa é que o Brasil volte a crescer e o caminhoneiro seja remunerado de verdade pelos seus custos e o lucro que ele deve ter na sua atividade. Não é tabelando frete ou reduzindo a questão do imposto que você vai resolver esse problema. É importante que as pessoas entendam que se você reduzir o imposto do óleo diesel, você vai ter que aumentar algum outro imposto para compensar, né? Então nós precisamos rapidamente gerar confiança no governo brasileiro para que os investidores voltem a colocar dinheiro aqui. E a partir daí gerando emprego, gerando renda, o Brasil se movimentando e os caminhoneiros, que é uma atividade importantíssima para o desenvolvimento, voltem a ter a sua remuneração adequada, né? É isso que eu defendo. O Daniel, que é do setor, enfim, sabe e entende bem o que eu estou falando. E eu quero aproveitar para cumprimentar o Daniel pela disposição dele de ser candidato a deputado estadual, afinal de contas, ele é vereador pela cidade, tem o apoio do ex-prefeito Cido Espanha, que é meu conhecido também de muitos e muitos anos, né? Desejar muito boa sorte. O Daniel hoje está num partido que permite ele efetivamente a ter uma chance de vitória muito concreta, né? Lá no PROS fizeram uma chapa pura que permite a candidatos como o Daniel ter uma chance real de vitória. Ele está muito próximo da vitória e depende da confiança aqui da população, né? E cumprimentar o Daniel pela parceria que ele fez com o Geninho, né? Que já tem uma experiência política e que será eleito deputado federal pelo nosso estado, né? O Geninho virá com essa força de todo o interior de São Paulo, nessa parceria aqui na região com o Daniel, para servir a região de Mococa. Sem dúvida. Daniel, a gente sabe que a população está estagnada com todos os casos de corrupção que aparecem, cada dia um novo citado, e o sentimento quando você conversa com o eleitor, o que o eleitor mais te cobra? Hoje é renovação. Eles pretendem, eles estão com coragem e vontade de acreditar no novo. Por todos os lugares que eu estou passando e me apresentando hoje como candidato, eu estou ouvindo muito a renovação. E aqui hoje nós estamos 3 renovações, né? Como federal, vice-governador e eu como estadual. Eu acho que é o momento. Eu acho que vai ter a queda nas votações, né? O eleitorado, mas vai vir uma substituição dos candidatos eleitos e quem sabe daí para frente o Brasil venha a melhorar aí com novas cabeças, pessoas com novos objetivos e realmente trabalhar e não usar da máquina pública, do dinheiro público, como esbanjar ou fazer um mau uso. Sim. É isso que eu pretendo trabalhar dignamente. Geninho, uma questão que há muito tempo ela vem sendo discutida e há anos, né? A gente vê essa fala sempre em momentos de eleição, que é a reforma eleitoral, que nunca acontece, né? Cada ano um partido novo surge, a cada ano mudam-se as leis favorecendo os partidos, aumenta-se o fundo partidário, ou seja,
qual a sua posição com relação a temas polêmicos, se você for eleito e tiver que enfrentar a reforma trabalhista, ainda parte dela, a reforma da Previdência, a reforma fiscal, a reforma política que precisa ser feita? Olha, eu tenho minhas posições claras. Eu acho que algumas coisas são inevitáveis. Eu acho que a reforma trabalhista foi um grande avanço para o país. Eu apoio a reforma trabalhista. A reforma previdenciária ela tem que acontecer. Eu acho que o governo que entrar agora tem que debater muito com a sociedade para saber qual que é o modelo ideal, aonde a sociedade vai permitir o Congresso, mas ela não consegue passar do ano que vem. O prejuízo dela diário é enorme para o cofre, as injustiças, inclusive, que tem da Previdência hoje do governo federal é muito grande. E a reforma política ela é necessária. Hoje nós temos 35 partidos políticos registrados, então ninguém consegue governabilidade em nenhum governo, seja na esfera federal, estadual, municipal, com 35 partidos. Então tem que haver uma diminuição do número dos partidos. A partir desta eleição, alguns partidos já vão ficar de fora de fundo eleitoral e de outros benefícios partidários por não conseguir fazer nenhum deputado na Câmara Federal. E acredito que o ano que vem vai se voltar uma reforma política também, já tem a proibição da coligação de vereadores na eleição de 2020 e acho que ela deve se ampliar, inclusive com o voto distrital. Tá certo. Bom, para a gente encerrar, Rodrigo, nosso bate-papo, é muito bom falar com vocês, mas o nosso tempo também é curto. A gente sabe que a economia do país está estagnada e agora, com essa especulação eleitoral, a gente não sabe o que pode acontecer, o investidor não quer investir, o preço do dólar sobe e acaba sempre estourando na conta da população, que aumenta o pãozinho, aumenta o leite, aumenta o combustível. Há possibilidade de mudar esse cenário para que os pequenos municípios como Mococa possam ter mais investimentos, possam gerar mais empregos? Olha, espero que sim. Eu acho que o que falta para o Brasil hoje é confiança, né? Confiança dos investidores. Enquanto o mundo hoje cresce a taxas enormes, os Estados Unidos mesmo cresceu mais de 4% no último trimestre, né? O Brasil cresce 1,5%, né? E nós somos um país ainda em desenvolvimento, deveríamos crescer mais do que os países desenvolvidos. Então, é fundamental que a gente retome a confiança do investidor no Brasil. E para isso, só você tendo um presidente que tenha clareza do que pensa em relação ao futuro do Brasil, né? Eu espero que o Brasil volte para os trilhos nos próximos 4 anos, né? Um presidente eleito tem muita força, muita legitimidade para propor ao Congresso Nacional as mudanças importantes para o futuro do Brasil, né? E espero que isso aconteça, porque isso acontecendo, todos os estados vão ser beneficiados e, consequentemente, a população, né? Aquela população principalmente que mais precisa. A conta da crise brasileira chegou principalmente para os mais pobres, né? E é hora da gente poder resgatar a oportunidade de geração de empregos, de ter uma melhor saúde, uma melhor educação, né? E o Brasil não tem muito tempo para isso. Os próximos 4 anos serão fundamentais para que o Brasil retome o caminho do desenvolvimento. Eu quero agradecer muito a visita, mais uma vez, né? Pela segunda vez já o Geninho Zuliani, candidato a deputado federal, também Rodrigo Garcia, do Democratas, candidato a vice-governador do estado de São Paulo, e ao Daniel Girotto, também candidato a deputado estadual pelo próximo. Muito obrigado a vocês, sejam bem-vindos sempre que estiverem a Mococa. Muito obrigado.